Irmãos e irmãs que nos acompanham por essa gravação hoje, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, dentro da sua casa, junto com a sua família. Eu fico muito feliz, muito alegre em ter você acompanhando esse nosso trabalho. Nós estamos fazendo isso por conta do período de quarentena, por causa do coronavírus, o Covid. E nós nos alegramos em ter você adorando, louvando e compartilhando da palavra junto com essa igreja. Não deixe de acompanhar a nossa programação pelo canal do YouTube da igreja e participa, deixa o seu comentário, manda um abraço para os irmãos aí do lado, se inscreva no nosso canal, tem um sininho aí do lado do inscrever em que você pode clicar nele e assim você vai receber notificações de tudo que acontecer no canal e vai receber todas essas coisas no seu smartphone ou no e-mail que você cadastrar, enfim, se mantenha ligado nas nossas programações. Nós estamos gravando o culto e não transmitindo ele ao vivo, então este culto foi gravado em um outro dia e eu espero que seja edificante para a sua vida. Eu tenho somente 2 recados muito importantes para dar. O primeiro é que os dízimos e ofertas podem ser depositados na conta da igreja, que vai ser mostrada agora na tela, ou então podem ser trazidos durante a semana até a secretaria da igreja. O outro recado é que as lições para os líderes de célula serão enviadas durante a semana. Então o líder de célula fica ligado aí no WhatsApp ou no e-mail que a lição vai chegar até você, ok? No mais, abra o seu coração, busque ao Senhor, chame sua família para participar do culto junto conosco. Nós teremos um momento de louvor, teremos a palavra sendo compartilhada agora. O importante é que você se humilhe diante da presença do Senhor e o Espírito Santo vai falar poderosamente ao seu coração. Muito obrigado, Deus abençoe. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e
Deus, o ar que nós respiramos, tudo o que precisamos está em Ti, ó Deus, e colocamos agora, Pai, nossa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor está à frente de tudo, Deus. Vai à nossa frente, Pai, princípio e fim, ó Deus. Queridos, que bom, nós estamos adorando ao Senhor, já cantamos, já adoramos ao Senhor nesta noite. Quero louvar a Deus pela tua vida. Glória a Deus, porque você separou esse tempo, ligou aí seu aparelho, sua TV, ou seu celular, ou seu notebook, e está acompanhando esse tempo especial de louvor, de adoração ao Senhor. Um formato totalmente diferente, estranho, para nós que gostamos de ver os irmãos, sorrir para os irmãos, abraçar os irmãos, sentir o calor humano. Mas, queridos, nada melhor do que nesse instante sentir o calor da presença e do poder do Espírito Santo no nosso meio, onde quer que você esteja. Então, vamos, depois desse tempo de louvor, vamos ouvir a palavra de Deus e vamos continuar este culto. Vamos ter um tempo especial de culto, de adoração e de edificação na palavra. Salmos número 99. Salmos número 99. É um texto da palavra de Deus que nos convida a um tempo de louvor e a um tempo de adoração. E um texto que fala a respeito da santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Aleluia. Falava-lhes na coluna de nuvem,
Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Queridos, que expressão maravilhosa, que expressão gloriosa do Salmo número 99, né? Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do seu santo monte. Vamos orar nesse instante, vamos ter um tempo de oração, de buscarmos e invocarmos a presença do Senhor nas nossas vidas, aí na sua casa, aqui no ambiente do culto, aqui na igreja, mesmo que não tenhamos ninguém, mas feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Pai, nós te adoramos nesta noite. Pai, nós engrandecemos o teu nome. Pai, nós reconhecemos a tua majestade, reconhecemos a soberania do Senhor. E pedimos, meu Pai, que de fato, da mesma maneira que na expressão do salmista, quando ele diz a Deus que o Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com Arão, o Senhor operou na vida, ó Deus, dos teus servos do passado, o Senhor se revelou a eles. Senhor, revela-te a nós. Vai, Senhor Deus, agora através da presença do Espírito do Senhor em cada casa, em cada família, visita com poder, visita com graça, visita, Senhor Deus, com a tua unção gloriosa e ajuda, meu Deus, que este tempo seja um tempo em que o Senhor tenha liberdade de entrar nos nossos lares, entrar nas nossas casas, entrar nas nossas vidas e fazer mais um milagre na vida das nossas famílias e na vida da tua igreja. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Vamos ter ainda mais agora um tempo de adoração e de louvor ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exército seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus é por nós, Ele
seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. nós confiamos em Ti, Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nossa confiança está em Ti, Jesus. E só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Declare só, e só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és meu Senhor.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. E tu és meu. Amém. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Que bênção. Depois desse tempo de louvor, desse tempo gostoso de adoração, nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesse instante. Eu quero ler 3 textos. E o primeiro texto que eu vou ler está na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. O desígnio e o efeito das aflições. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que nós vemos são temporais e as que nós não vemos são eternas. Ainda um texto da palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro 4, versos 12 e 13 e verso 19. Diz assim a palavra, 1 Pedro 4, 12, 13 e 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. E um terceiro texto, em Tiago capítulo 1, carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Versículo 12 de Tiago capítulo 1. Bem-aventurado o homem e a mulher que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual também prometeu àqueles que amam. Queridos, nós estamos vivendo essa experiência do vírus, e tem sido muito assustador a forma como que muitos de nós temos lidado,
Eu confesso aos irmãos, e em muitos momentos eu como esposo, eu como pai, eu tenho muitas vezes perguntado para o Senhor, será que não existia uma forma didático-pedagógica? Será que não existiria uma outra maneira do Senhor tratar a humanidade? Será que Ele não poderia isentar a igreja? Será que Ele não poderia isentar as nossas famílias? Mas, como eu já preguei aqui nesse altar, dizendo que nós não temos que perguntar o porquê das coisas, mas nós temos que perguntar o para quê. E diante disso, então, dos meus próprios questionamentos e das minhas próprias preocupações como pai, como esposo e como pastor de uma igreja, eu quero trabalhar aqui com os irmãos aí nas suas casas, o tema vencendo as tentações. Queridos, o outro texto está em Romanos, capítulo 12, versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo vai dizer assim, dentro de um texto riquíssimo, eu peguei apenas esses dois versículos, Romanos 12, 12 e 13. Quando Paulo diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades. Eu peguei aqui pelo menos 3 heróis da fé, 3 homens de Deus do passado que viveram experiências dramáticas de provação e que deixaram lições para nós a respeito das provações que eles viveram, cada um dentro do seu contexto, obviamente um contexto de perseguição, um contexto terrível, onde eles foram dispersos de Jerusalém e tiveram que fugir da perseguição do Império Romano e dos judeus. Então eu peguei a experiência de Paulo, a experiência de Pedro e Tiago, para nós pensarmos um pouco a respeito da experiência deles e traçarmos alguns paralelos com as nossas próprias experiências. Bom, o apóstolo Paulo é um dos nossos heróis da fé. Mas se nós nos detivermos, especialmente na carta que ele escreve à igreja de Corinto, nós vamos ver ali uma relação imensa de circunstâncias, de sofrimento, de luta e de perseguição que o apóstolo Paulo perseguiu, que o apóstolo Paulo passou, que o apóstolo Paulo viveu. O apóstolo Pedro também passou pela mesma escola que o apóstolo Paulo passou, na escola da fé, a escola do sofrimento, a academia do sofrimento. O apóstolo Pedro, segundo dizem, ele morreu queimado no incêndio de Roma, no ano 70, ou ele morreu como ele desejava, ser crucificado de cabeça para baixo. O fato é que o apóstolo Pedro passou por provações tremendas e escreveu, como nós lemos no texto, escreveu de uma forma extraordinária a respeito de como enfrentar as provações. E por último, o apóstolo Tiago foi um dos apóstolos que passou por provas terríveis e perseguição por amor a Cristo e deixou para nós aqui algumas lições, e eu queria pegar algumas lições destes amados homens, instrumentos de Deus, para cada um de nós, aqui nesse instante, nesta noite, neste momento de reflexão. Bom, queridos, o apóstolo Paulo, depois de passar por tudo, por todas as experiências que o apóstolo Paulo viveu, o que o apóstolo Paulo nos ensina no texto que nós lemos, quando o apóstolo Paulo fala de uma forma tremenda. Por isso não desanimamos, porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. O que nós aprendemos com o apóstolo Paulo com isso? Nós aprendemos que as nossas provações renovam o nosso homem exterior, renovam a nossa fé e nos colocam em uma dependência total de Deus, do Senhor. A experiência que nós estamos vivendo de provação hoje, na nossa cidade, no nosso país, no seio da nossa família, é algo assustador. As gerações passadas nossas não viram isso. Nós, os nossos pais, os nossos avós não viram isso. A nossa geração não viu. Eu creio que nós teremos muita história para contar de superação,
de uma dificuldade, de uma provação tremenda, em que o nosso homem exterior se corrompeu, nós trememos. Muitas pessoas chegaram ao desespero, mas nós vamos poder testemunhar que mesmo que o nosso homem exterior tenha corrompido ou sofrido tristeza, o nosso homem interior se renovou no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo ensina nesse texto. Uma segunda lição que Paulo nos deixa a respeito das provações é que as nossas provações, que parecem uma eternidade, queridos, ela tem um prazo de validade. Pergunta aos irmãos e irmãs aí nas suas casas: quem de nós não passou por uma provação, por uma dificuldade na nossa família, na vida financeira, nas nossas igrejas, e que nós pensamos que aquilo seria uma eternidade, que aquilo não iria acabar, e de repente Deus intervém, Deus tira aquela circunstância, Deus move aquela circunstância, Deus muda aquela circunstância. Então não existem provações, não há mal que dure para sempre, como diz o ditado, e não existe provação que não tenha prazo de validade. Na perspectiva do apóstolo Paulo, as provações, se nós permanecermos, prevalecermos e crermos na intervenção de Deus, a provação nos conduz a um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Gosto demais da expressão dele quando ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem. Queridos, não vamos olhar para este vírus que perturba a nossa nação, o mundo e a nossa cidade. Vamos pensar no que Deus tem para nos ensinar, no que Deus tem para nos revelar, e nós vamos aprender em um período, quem sabe, de 15, 20, 30 dias, o que nós nunca aprendemos em toda a nossa vida e em toda a nossa existência. O apóstolo Paulo nos ensina que o propósito da provação é nos depurar, é afinar. O propósito da provação é nos conduzir em um triunfo maravilhoso, para que nós possamos contar para o mundo, contar para as pessoas que há um Deus dos céus e há um Deus que opera maravilhas na face da terra. Queridos, nós não podemos olhar para os eventos que nos provam. Nós devemos olhar para o resultado final. Como na lição da célula nesta semana, da semana que passou, eu creio que esta provação que a Igreja de Jesus está passando no Brasil e no mundo, vai ser uma forma do hábil lapidador lapidar os seus filhos e filhas. Vai ser uma forma de Deus pegar os vasos tão imperfeitos que nós somos e fazer de nós vasos perfeitos, vasos para a sua honra, vasos para a sua glória. Não olhemos para o que é temporal, na expressão de Paulo. Olhe para o que é o eterno, porque Deus está fazendo uma obra grandiosa no nosso tempo, e lá na frente nós vamos entender, no nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Pedro, não é? Nós conhecemos também o apóstolo Pedro, e que figura fantástica foi esse homem. Como Deus tratou da vida desse pescador, deste homem rude, deste homem humilde. Mas que ensino extraordinário o apóstolo Pedro deixa para nós, no momento que nós estamos vivendo de provação. Quando o apóstolo Pedro diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Irmãos, parece que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, este versículo, hoje, agora para nós como igreja. Porque muitos de nós gostaríamos de entender por que está acontecendo isso. E o apóstolo Pedro teve essa percepção extraordinária e dizendo para a igreja: não estranhe este fogo ardente que está surgindo no meio de vocês. Não é? Destinado a provar-vos. Deus tem um propósito nessa circunstância, Deus tem um propósito nesta situação. E então o apóstolo Pedro usa uma expressão que, quem sabe, se eu dissesse isso como pastor desta igreja, ou a pastora Priscila dissesse, talvez você olhasse para nós e dissesse assim: mas como pastores, quando o apóstolo Pedro diz:
Pelo contrário, alegrai-vos. Fiquem alegres, porque vocês estão passando por provação. Mas, queridos, olha a perspectiva que o apóstolo Pedro usa do sofrimento e da provação. O apóstolo Pedro diz: alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, se nós estamos sofrendo como coparticipantes do sofrimento de Cristo. Nós não estamos sofrendo como igreja, amados, porque nós somos mundanos ou porque nós não temos compromisso com Deus, porque nós não honramos a Deus. Nós estamos sofrendo porque nós queremos ser corpo de Cristo na cidade. Nós estamos sofrendo porque nós somos privados de congregar na nossa igreja. Nós estamos sofrendo porque nós não podemos abraçar os nossos irmãos, reunir nas nossas células e sair nas ruas da cidade para falar do amor de Deus. Quem sabe depois desse sofrimento nós possamos sair e falar do amor de Deus. Então a gente aprende com o apóstolo Pedro e com a fé do apóstolo Pedro que a certeza da presença de Deus e o consolo do Espírito Santo permitia que Pedro dissesse isso: alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Irmãos, é fácil sermos coparticipantes da alegria de Cristo. É fácil sermos coparticipantes da vitória de Cristo, sermos coparticipantes da aliança com Cristo. Mas o apóstolo Pedro nos chama neste tempo para nos alegrarmos e nos tornarmos coparticipantes do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz aqui: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês. Querido, o fogo, na expressão do apóstolo Paulo, o fogo de puro ouro. O apóstolo Paulo diz que as nossas obras vão passar pelo fogo, a prata, o cobre, o ouro e a palha. E o apóstolo Paulo diz que tudo isso vai passar pelo fogo. E o que é que vai ficar? Querido, quando o fogo é aceso na vida de um cristão, ele é aceso para depurar. Se o fogo for aceso na vida desta igreja, como está sendo aceso agora nas igrejas do Brasil e do mundo, o que fica? Será que nós vamos suportar o fogo de Deus? Ou será que nós vamos ser queimados como palha? Eu creio, meu irmão, você que está na tua casa, que o fogo vai vir sobre a tua vida, mas você é ouro nas mãos de Deus, você é um metal precioso nas mãos de Deus, e Deus vai ser glorificado neste fogo que está sendo aceso neste contexto e neste tempo. O fogo depura, o fogo limpa, mas o fogo queima a palha. E eu creio que você não é uma palha. Você é o ouro puro que Deus está depurando. A fé do apóstolo Pedro permitia que ele fizesse uma afirmação como esta. Pedro entendeu que quando passamos pela prova, participamos do sofrimento de Cristo, somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Irmãos, que privilégio ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Sabe por quê? É um privilégio, porque o apóstolo Pedro vai dizer isso em 1 Pedro 4,13, que se nós participarmos do seu sofrimento, nós seremos também coparticipantes da sua glória. Olha que coisa tremenda, olha que coisa gloriosa e que coisa maravilhosa, você ser participante da glória de Deus. O apóstolo Pedro passou pela provação e ele passou, não se prostrou. E por último, Tiago, que experiência tremenda deste homem de Deus, na expressão do apóstolo Tiago, quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provação. Ora, o apóstolo Pedro diz que é para nós ficarmos alegres ao passarmos pela provação. O apóstolo Tiago diz que é para nós ficarmos alegres ao passarmos pela provação. Irmãos, eu confesso que eu preciso aprender com esses dois homens de Deus do passado, porque muitas vezes nós permitimos, queridos, que a provação nos prostre. Nós permitimos muitas vezes que a provação traga tristeza, angústia e culmina sempre com uma depressão. Mas Tiago diz: não, quando vier a provação, seja forte, permaneça diante de Deus. E ele vai dizer: persevera na presença de Deus e persevera na presença do Senhor. De que maneira? Através da alegria, do gozo, do poder
e da unção do Espírito Santo. Irmãos, que escola tremenda Tiago viveu. Que experiência extraordinária este homem viveu para poder dizer isso para a igreja e para poder dizer isso para você nesta noite. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A provação lapida, a provação transforma, a aprovação nos coloca no ponto em que o Senhor quer que nós estejamos. Tiago orienta as igrejas dispersas da Ásia, a qual ele endereçou a carta, a ficarem firmes na hora da provação. Fiquem firmes na hora da provação. Por quê? Porque se nós ficarmos firmes na hora da provação, nós estaremos perseverando na provação, e isto vai nos levar à maturidade, isto vai nos levar a crescimento, isto vai nos levar à perfeição cristã. Queridos, 3 homens de Deus no passado, cada um com a sua experiência, os 3 disseram: fique firme na provação, olhe para o alto na provação, busque a presença do Senhor, busque uma vida de comunhão e uma vida de intimidade com Ele. E disseram: alegrai-vos na provação, alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também vocês possam ser coparticipantes da sua glória. Eu encerro esta palavra, eu concluo esta palavra com o texto de Romanos 12, 12 e 13, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: primeiro, alegrai-vos na esperança. Queridos, a nossa esperança não está nas decisões que o governo vai tomar daqui uns dias. A nossa esperança não está nos empréstimos para equilibrar a economia do nosso país. A nossa esperança está em colocarmos a nossa fé num Deus vivo e nos colocar diante da presença dele. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Vamos ser pacientes, irmãos. Daqui uns dias essa experiência será apenas uma lembrança dramática, é verdade, na nossa vida, mas se nós formos pacientes na tribulação, essa experiência será apenas uma lembrança, e uma lembrança de triunfo e de vitória no Senhor. Terceiro, perseverai na oração. Irmãos, nós temos insistido como pastores da igreja: irmãos, leiam a palavra, irmãos, jejuem, irmãos, orem, porque através do jejum, da oração e da leitura da palavra é que nós vamos sair deste vale de sofrimento, da escola do sofrimento, e vamos glorificar a Deus. E quarto, cooperai com os santos nas suas necessidades. É interessante que tem surgido necessidades em Ribeirão Preto, né? Irmãos precisando de ajuda, glória a Deus que tinha alimento e tem alimento aqui, nós estamos doando. Asilo precisando de ajuda. Sobrou carne do acampamento, nós doamos um pouco de carne que foi doado pelos irmãos para um asilo da nossa cidade. Então o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos na esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. Sede pacientes na tribulação, persevere na oração e coopere com os irmãos. Queridos, que nós possamos fazer assim e que Deus possa ser glorificado na tua vida. Eu te asseguro, meu amado, em nome de Jesus, que esta provação que nos acomete nesse instante é para a glória de Deus. Ele vai ser glorificado nessa circunstância. Que Deus te abençoe e que você possa perseverar nele, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, e depois que orar eu já quero impetrar a bênção e teremos um cântico final. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é testemunha das provações, ó Deus, que a tua igreja tem vivido. O Senhor é testemunha das provações que as nossas famílias têm vivido. E nós queremos submeter as nossas vidas ao Senhor, porque, Pai, se o Senhor não estiver presente em nós, se o Senhor não estiver presente nos nossos lares, família e na tua igreja, nós sucumbimos, nós não suportamos a provação. Mas dá-nos a tua graça, dá-nos a tua presença, dá-nos da tua unção, dá-nos a certeza de que a nossa maior esperança está no Senhor. Eu oro por cada família, eu oro por cada irmão e irmã,
Peço que o Senhor ordene a tua bênção. Peço que o Senhor coloque os teus anjos, ó Deus, ao redor dos idosos da igreja, de cada um de nós que transitamos, muitas vezes que temos que necessariamente transitar nas ruas da cidade, cuidando das nossas famílias. Meu Deus, guarda cada um debaixo da tua potente mão. Dá ordem aos teus anjos a respeito da tua igreja, do teu povo. O teu nome vai ser glorificado nesta igreja, glorificado em cada família desta igreja. Obrigado por este tempo de culto e de adoração. Oramos e te adoramos, pedindo a tua proteção sobre o teu povo, no nome de Jesus. Amados, que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso e a bênção de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e que a bênção do Deus Espírito seja sobre a tua vida, a tua casa, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, Deus te honre. Tomara que você tenha uma semana em obediência às orientações dos nossos governos, uma semana maravilhosa, uma semana de bênção e uma semana em que quem está no jejum continue jejuando, orando, lendo a palavra, e nós vamos sair dessa circunstância mais rápido do que você possa imaginar. Deus te abençoe. Vamos terminar com um cântico. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro.